Passar a palavra ao Victor Simão, da Associação dos Sindicatos de Segurança. Bom dia a todos. Agradecer ao pessoal que já, Samanta, o Luiz, o Henrique, que já fizeram essa bela introdução ao assunto. Agradecer o Guilherme pela oportunidade, a Secretaria do Arivaldo pela oportunidade de estarmos aqui. Bom, e no meio disso tudo que foi falado, tem um agricultor, tem alguém tentando irrigar, e alguém tentando produzir. Nós em Goiás, especialmente Cristalina, começamos o nosso trabalho através do Sindicato Rural de Cristalina. E quando a Samanta estava chegando lá na Câmara dos Deputados para discutir o decreto ambiental do MINC, a gente estava saindo discutindo a questão do endividamento rural. Ficamos 2 anos naquela discussão. Quando veio o decreto do MINC, eu saí de fininho lá da Câmara e digo, isso aqui vai durar muito tempo, eu preciso trabalhar. Mas, nisso, chegou a Agência Nacional de Águas e outorgou no nosso município a construção de uma usina hidrelétrica e tomou a água de irrigação de 400 mil hectares. Nosso município já irriga 53 mil hectares através do nível central, produzindo, entre outras culturas. Nós plantamos lá 4 mil hectares de tomate, 4 mil hectares de batata inglesa, 1.500 hectares de alho, 2 mil hectares de cebola, 2 mil hectares de cenoura, 1.500 hectares de café, 20 mil hectares de milho doce para enlatados, 5 mil hectares de milho semente, 15 mil hectares de feijão. Vocês viram que a área já ultrapassa 53 mil hectares. Porque o uso da irrigação no Centro-Oeste, quando nós temos 365 dias de fotossíntese, o que nos limita exclusivamente é a colheita, condição para a colheita. Então, são direcionadas as culturas para colher no período seco, não só plantar. Se nós trabalharmos a irrigação com o Plano Nacional de Irrigação, Plano Diretor Nacional, com planos diretores estaduais de irrigação, nós não teremos mais tomate a R$9. Quando nós temos a faixa leste e nordeste, que não chove de dezembro a março, nós podemos produzir tomate irrigado e colhermos tomate no Nordeste. Nós temos diversas micro-regiões que permitem isso. O tomate não foi a R$9 porque não plantou. O tomate foi a R$9 porque não colheu. Foi o clima adverso, chuva no período de colheita no sul, que fez com que esses produtos tivessem um sobrepreço e, de repente, as sociedades tomam um susto, que é acostumado, em função da irrigação, ter esses produtos baratos, acessíveis, de repente tomam um susto, e encontram um preço exorbitante. Tinha até assalto de tomate, contrabando de tomate, apreendidos 45 toneladas de tomate na fronteira de Santa Catarina com a Argentina, contrabando de cebola. Isso nós podemos evitar com planejamento estratégico. E a criação da CENIR eu vejo como fundamental para a gente resolver esses gargalos. Nós tivemos esse embate, essa discussão do Código Florestal Nacional. Nós temos que agora abraçarmos, nós como agricultores, nós como órgãos gestores, nós como planejadores, abraçarmos essa causa da irrigação, que é a forma de a gente resolver com menor impacto ambiental os problemas de abastecimento. Nós precisamos termos alimento cada vez mais em quantidade, cada vez mais em qualidade. E nós precisamos trabalhar para que isso seja feito com sustentabilidade, claro que ambiental, resolvendo todos esses gargalos de legislação. Porque nós vivemos nesse país uma democracia muito nova e muita gente, na ausência de regulação, opta por regular. Nós tivemos um exemplo agora dentro
da nossa Secretaria de Meio Ambiente no Estado de Goiás, onde um técnico na área de licenciamento resolveu por conta própria que um pivô só podia ser instalado a 200 metros de um curso d'água. Isso passou a virar regra, simplesmente negando as licenças ambientais. Tivemos que fazer um nivelamento, né, Alessio? Foi o Alessio lá, da Superintendência de Irrigação, da Secretaria da Agricultura, reúne com a Federação da Agricultura, com a Superintendência de Licenciamento, para dizer, olha, tem um código florestal que já delimita, já fala que são 30 metros. Por que você resolveu que é 200? Não tem sentido nenhum, né? Então essas coisas que nós precisamos trabalhar agora e regular, para que a gente tenha sustentabilidade ambiental, mas que a gente tenha sustentabilidade econômica no negócio, viabilidade do negócio. Nós não podemos conviver, por exemplo, com um programa de FCO ou Finame que financia um pivô central em 12 anos, uma outorga de 5 anos para irrigar. Isso é uma incongruência, quando os órgãos outorgantes podem muito bem fazer em até 35 anos. A usina que instalaram lá em Cristalina está outorgada para 35 anos. Por que o irrigante está outorgado para 5? Então nós temos que nos preocupar, né, em criar condições, elementos, pesquisa, para ver efetivamente o que está correto, o que está errado, quais são os paradigmas e os preconceitos que a irrigação tem que quebrar. Porque nós vivemos muito, né, na irrigação, por parte da sociedade, nós temos uma resistência muito grande, porque vê a irrigação como um consumidor de água. Na hora que vê a bomba de um pivô que dá para abastecer uma cidade de 50 mil habitantes, pronto, o pivô vai acabar com a água. É a primeira questão, né? Esse paradigma nós temos que quebrar, nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos simples usuários de água, que nós melhoramos em muitos momentos a qualidade dessa água. Quem irriga lá em Goiás, na bacia do João Leite, que pega todo o esgoto de Goiânia, joga para dentro do pivô, vai filtrar essa água no solo e vai devolver para o rio uma água muito mais limpa. Nós temos certeza que isso é feito em todo o país. Esse trabalho que a irrigação faz, de purificação da água, esse trabalho que a irrigação hoje faz, através da reservação de água, de multiplicação da água, nós conseguimos na nossa região, através da construção de barramentos, multiplicarmos a água. Nós tínhamos um excesso de chuva nos meses de dezembro a março, e essa água hoje está sendo reservada para ser usada no período de agosto, setembro, que são os períodos críticos, né, para os nossos córregos. Conseguimos fazer com que muitos córregos, por exemplo, que com 8 pivôs estavam cortando na época da seca, né, hoje, através da reservação de água, nós temos esse córrego perenizado e nós temos 42 pivôs instalados na sua margem. Então nós temos, né, como fazer esse trabalho. E a região do Planalto Central, na região do Planalto Central, a reservação é condição sine qua non, tá? Porque nós, no nosso município, nós temos irrigação de 1.150 metros de altitude a 800 metros. Então nós não podemos, né, buscarmos água de 800 metros e levarmos a 1.000. Então nós temos que ir reservando essa água conforme, né, ela vai sendo utilizada. Estamos fazendo um trabalho, né, através da Superintendência de Agricultura, de Irrigação da Secretaria da Agricultura do Estado, junto com a Secretaria Nacional de Irrigação. Nós estamos trabalhando para levantarmos toda a disponibilidade hídrica do município e todo o potencial de irrigação, para conseguirmos compatibilizar os usos de água. Nós temos lá um conflito sério
com essa usina que foi otorgada pela ANA. Nós vamos ter que resolver e nós temos que buscar, né? Inclusive estávamos discutindo ontem com o Lineu, né, fazer trabalhos piloto de uso de água na região, para que a gente consiga, através da reservação, né, e através do uso eficiente da água, a gente conseguir recuperar, né, a possibilidade de chegarmos ao máximo no nosso potencial, né, de produção de alimentos na região. É uma discussão que muitos agricultores têm dificuldade para entrar, né? Nós temos que deixar um pouco de lado o nosso trabalho, nós temos que deixar um pouco de lado muitas vezes a roça, a fazenda, e ir atrás de estudar, né? Atrás de participar de diversas instâncias que deliberam sobre o assunto. Agora, hoje, eu não vejo a possibilidade de uma região se desenvolver no campo da irrigação sem que o agricultor esteja participando das tomadas de decisão. Hoje, os comitês de bacia, hoje, os conselhos estaduais de meio ambiente, conselhos, né, diversos que influenciam a atividade do agricultor, esses têm que ter atuação firme, né, e qualificada dos agricultores. Nós estávamos discutindo ontem com o Ivo Melo, né, nós temos que desenvolver, né, via CNA, via federações, cursos para permitir, para capacitar os agricultores, né, para participarem dessas instâncias de decisão. E por último, gente, nós temos que nos preocupar, e aqui nós estamos num ambiente, né, de liderança do segmento, né? Nós sabemos que a irrigação tem um uso de água, tem um uso intenso de tecnologia, mas a irrigação tem um uso intenso de pessoas. A irrigação emprega muito. Nós temos fazenda em Cristalina de 400, 500, 1.300 empregados, 2.700 empregados, é a fazenda que mais emprega. Nós temos que nos preocupar, então, com a qualidade de vida dessas pessoas. Essa é uma questão fundamental em termos de sustentabilidade para a agricultura irrigada. Quando você vai trabalhar com fruticultura, quando você vai trabalhar com HF, você demanda, né, não só técnicos especializados, né, como você consegue dar emprego para aquela mão de obra não qualificada. Só que nós precisamos, gente, de programas também, e aí entra, Guilherme, o Ministério da Integração, né, porque nós precisamos, né, de estradas pavimentadas para chegar nessa fazenda. As pessoas não querem mais ir para uma fazenda, ficar lá 15 dias para depois voltar na cidade, né? A gente está falando muito em mobilidade urbana. Quem é que está falando de mobilidade rural? Né? Nós temos que ter, muitas vezes, no Mato Grosso exemplar nisso aí, 3 tratores para puxar um caminhão. Isso não pode. Cadê a mobilidade rural? Né? Nós não temos segurança mais das nossas fazendas. Se não temos segurança na área urbana, na área rural está mais complicado. Cristalina não passa mais uma semana sem termos 2 ou 3 fazendas assaltadas. Na semana passada tivemos, inclusive, um colega assassinado, né, em função de roubo em fazenda. Nós não temos condição de saúde rural, nós não temos condição de educação rural. Inventaram esse negócio de transporte de alunos para ir lá para os prefeitos fazendo negócio, e as nossas crianças saem às 10 da manhã da fazenda e voltam às 7 horas da noite. Isso está errado. Isso está errado. Cadê a sustentabilidade, né, para as pessoas do meio rural? Isso nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar e muito, porque a agricultura irrigada é a que mais emprega. E sem condição
para que o trabalhador rural, seja ele empregado, seja um pequeno agricultor, fique no campo, né? Nós não teremos agricultura irrigada nos próximos 20 anos, porque não basta mais trator com ar-condicionado. Nós temos que melhorar a vida da família rural. Isso é fundamental. Obrigado. Muito obrigado, Vitor, mais uma vez. A pontualidade, o conteúdo e a pontualidade muito bem marcado. Mas, infelizmente, nós agora vamos ter que despedir da doutora Samanta. Nós começamos um pouquinho atrasado, ela precisa sair para pegar o seu povo de retorno à casa. Então, doutora Samanta, muito obrigado pela sua participação, pela sua brilhante participação, e tenha um bom e seguro voo de volta. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer e pedir desculpas. Infelizmente, voos, eu não vou entrar no problema dos voos, senão a gente vai fazer um evento paralelo. Eu preciso me ausentar, mas eu deixei os meus contatos, dúvidas podem ser enviadas por e-mail, eu respondo e-mails e eu continuo à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Bem, com isso, então, nós passamos para a fase final do painel, onde nós temos a intervenção da plateia. Então, a palavra está aberta para quem quiser levantar alguma questão. Por favor, eu quero falar primeiro, tá? Microfone, então. Pediria também a colaboração da plateia nessa questão da brevidade e do tempo também. Todos temos que colaborar para isso. Bom dia, Fernando, Federação dos Cafeicultores do Cerrado de Minas Gerais. Por infelicidade, a doutora Samanta saiu, mas a nossa palavra vai de encontro e a necessidade do que ela disse, do que ela conhece. Eu gostaria de ser o mais breve possível acima da questão do tema da regularidade ambiental. Nós estamos em Minas Gerais com o debate na Assembleia Legislativa do Código Florestal de Minas Gerais. E eu gostaria de, utilizando o que o Vitor disse, que aqui nós estamos em lideranças do agronegócio, dizer para essas pessoas que nós precisamos nos portar como lideranças de fato. E exportar como liderança de fato, muitas vezes, é propor a nossa posição frente a algumas proposições antagônicas ao nosso interesse. Uma delas é a própria proposição do Ministério Público, que vem tratando o agricultor, deixando entender nas suas falas que o agricultor muitas vezes toma uma atitude criminosa. Produtores rurais não são marginais, nem são criminosos. Por favor, gente, vamos colocar isso em primeiro plano. Segundo, que as lideranças têm que se portar e deixar entender que nós estamos trabalhando, nós aqui somos de um segmento do agronegócio, mas o agronegócio não é só esse. O agronegócio é agronegócio de agricultura extensiva, que tem cereais, tem cana-de-açúcar, que não tem nada a ver com o agronegócio irrigado que a maioria das pessoas estão aqui fazendo, que é a produção de alimento. A gente tem a pecuária, tem pecuária intensiva, extensiva, e tem a agricultura irrigada, que é um tipo de agronegócio diferente, mas que esse agronegócio ele alavanca outras atividades. No município de Salinas nós temos muita agricultura extensiva, mas a maior parte das estruturas de silo e depósito elas dependem da agricultura irrigada para continuar funcionando durante todo o ano. Segundo, nós temos autoridades públicas que utilizam a sua posição no cargo público para fazer valer a sua opinião. Isso é a postura da pessoa que ela está utilizando o cargo público sem dar-se ao direito ou sem dar o direito à contraditória. Ela está simplesmente propondo a sua opinião pessoal no uso do cargo público. Isso é um problema que nós estamos enfrentando. Terceira, eu vi agora o promotor de justiça do município de Uberaba dizendo que o ideal e cientificamente comprovado é que ele tem uma área de preservação permanente de 30 metros. Ora, quem é o cientista que pode dizer que 30 metros é o ideal? 5 metros é pouco, 8 metros é muito, 10 metros é pouco, 30 metros é muito. Olha, mas 30 metros é melhor que 8. O meu colega aqui do lado vai dizer para mim que 100 metros é melhor que 30. E aquele na frente vai dizer que 200 metros é melhor que 100 e assim por diante. Por favor, eu posso pedir que conclua a sua explanação para a gente ter tempo para que outras pessoas possam participar também do debate? Perfeitamente. Eu vou interromper então. Não pode concluir se tem alguma. Infelizmente, o problema é muito maior do que eu fico. Perfeito. E eu vou deixar para outra oportunidade. Me desculpe, mas eu preciso garantir a possibilidade de outras pessoas
Leon. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Augusto César e é claro que dispensa parabenizar os palestrantes pela qualidade do assunto desenvolvido. A questão é a seguinte: o Brasil, ele que era rural, virou um país urbano. Mais de 80% da população mora no meio urbano, naqueles 7% de território que foi colocado. Mas muitos dos problemas brasileiros, inclusive acarreta o Brasil, eles ocorrem em Santa Catarina, em São Paulo, por causa das inundações, no Rio de Janeiro, nas encostas lá de Teresópolis, ou se quiser transpor para Minas Gerais, até em Uberaba, em Uberlândia, tem inundação pelo mau uso do solo urbano. Então, o Código Florestal ele já foi promulgado, falta regulamentação. E eu até, essa pergunta deveria até ser mais colocada para a doutora Samanta Pineda, que participou direto da elaboração do Código Florestal brasileiro. Eu até participei de muitas audiências, inclusive no Uberaba, houve até audiência conjunta da Câmara e do Senado. Né? Claro que ninguém lá levantou o problema. Por que não se faz o Código Urbano? Por que o Código Urbano, inclusive o nosso companheiro Stalina está falando que tem que haver um equilíbrio de força. Então, tem que implementar o Código Florestal com a maior urgência possível. Mas também, para haver um equilíbrio, tem que implementar o Código de uso do território urbano. Então, sem preparar ela, mas se alguém na mesa quiser fazer um comentário, eu gostaria até de saber se existe alguma movimentação na Câmara e no Senado para esse objetivo. Alguém se prepara? Bom. Alessio Marosca, superintendente de irrigação do Estado de Goiás, presidente do Sindicato Rural do Estado. Eu queria só pedir para o representante do Mato Grosso se tem algum órgão lá do Mato Grosso que cuida da irrigação. Nós temos a antiga CEDER, que era a Secretaria de Desenvolvimento Rural, hoje é CEDRAF, que é a Agricultura Familiar. Nós temos uma parte que é a ProSoja, que trata com os produtores de soja. Nós temos a AMP, que trabalha com os produtores de algodão. Mas um setor do governo que está efetivamente trabalhando na parte de irrigação não está efetivado. Então veja bem, nós falamos, a irrigação no Brasil ela é composta por dois órgãos, o que faz obra de irrigação e o que faz controle de água. De irrigação ninguém fala. Essa é a nossa realidade. Em Goiás, a nossa dificuldade é falar de irrigação, porque até então, até criar a superintendente de irrigação, ninguém falava de irrigação. Falava de controle de água e de obra de irrigação. Esse vácuo é que cria os problemas. Aí sabe o que nós criamos? Nós criamos uma situação de não democratizar o uso da água. Para nós passarmos, o irrigante passar por todos esses problemas, para conseguir outorga, licença, ele precisa gastar. O pequeno não faz irrigação. O sistema de cristalina é sintomático. O primeiro levantamento que nós fizemos do uso e de quem irrigava cristalina foi em 2005. Nós tínhamos 32 mil hectares irrigados. Em 2012, nós tínhamos, em 2005, nós tínhamos 32 mil hectares irrigados, com 132 irrigantes. Em 2011, nós fizemos outro levantamento. Estávamos com 48 mil hectares irrigados. Então, aumentamos 16 mil hectares irrigados.
Sabe quantos irrigantes aumentou? 4. Esses 4 tinham 3 mil hectares irrigados. Os outros 13 mil hectares irrigados estavam nos mesmos. Aí fomos verificar o porquê. Porque o gargalo criado para se obter licença e outorga era tão grande, mas tão grande, que o prefeito não estava. Então se criou um antagonismo e uma falta de democratização no bairro. Nós precisamos quebrar esse país. Por isso que em 2008 nós vamos buscar no governo federal um projeto, que é os projetos das 80 barragens cristalinas, para tentarmos fazer com que o pequeno, o médio, o grande tivesse condições. Nós temos que mudar isso daí, acho que é nível do Brasil. Mato Grosso é sintomático. Não tem ninguém que fala de irrigação. Quem fala de irrigação lá é quem controla a água. Nós precisamos mudar isso. Senão nós não temos jeito. Nós não vamos avançar. Existe um detalhe muito interessante. Quando nós assumimos a superintendência de irrigação, Goiás falava que nós podíamos irrigar 1 milhão de hectares. Está aqui o Fernando, está fazendo um trabalho com a gente. E nós chegamos por cima ainda, e nós podemos irrigar 8 milhões de hectares. Você imagina que pode ser feito isso. E tem água, tem solo, tem tecnologia, tem tudo para nós fazermos. Nós não podemos continuarmos a ser mandados para as zonas de fora pelo pessoal de fora. Aí não tem jeito. Nós queremos mudar essa situação. Em agosto, nós vamos estar realizando em Cristalina um seminário, um fórum nacional de irrigação. Nós convidamos vocês para ir para lá, para mostrar para vocês o que se faz em Cristalina com a água. E o exemplo que é o armazenamento de água através de barragem, que o nosso presidente da Henrique já falou para vocês. Estão convidando para vocês compareçam lá em agosto e verificar essa diversidade que se faz e ainda mais com a sociedade. É isso que nós queremos fazer. Obrigado. Lá, por favor, pessoal. Bom dia, meu nome é Jaime Feitosa, sou de Sorriso, Mato Grosso. Inclusive é nosso conterrâneo mato-grossense. Eu trabalho na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente lá, e nós estamos pleiteando, junto ao governo do Estado, a municipalização da gestão ambiental do nosso município. Porque vocês, Estado, vou falar vocês, Estado, municipalizam a saúde, só dá despesa, a educação também, que é uma despesa elevada nos cofres do município, né? Mas a gente gostaria que vocês municipalizassem a parte ambiental, porque nós sabemos o nosso problema. Nós temos profissionais capacitados para isso, nós temos toda a equipe, nós temos a TNC trabalhando junto com a gente. Então, facilitaria tanto, nós tiraríamos tudo esse peso dos ombros do Estado, e eles não estão lá para saber as dificuldades que a gente tem, a nossa realidade. Então eu gostaria que aqui, como está representado por toda a cadeia produtiva, as pessoas representantes dos órgãos governamentais, que levasse isso para frente. Vamos municipalizar o ambiente e a gente cuidar disso aí. É só isso que eu pedi. Por favor, uma última intervenção, por favor, antes de nós encerrar. Bom dia, Cezino, sou do oeste da Bahia, sou da IBA, e vai para a TNC, porque nós temos realmente um convênio com a TNC para fazer um cadastro lá na região de Barreiras, mas nós suspendemos esse convênio com a TNC, deixar bem claro isso, porque foi criado agora para o Estado da Bahia, não é CA, é CEFIR, que é um cadastro estadual, e nesse cadastro são muitas informações particulares, pessoais dos nossos associados, e nós suspendemos porque o nosso estatuto não permite que sejam transferidas essas informações para terceiros, e mesmo nós entendemos que seria complicado a gente estar passando informações pessoais dos nossos produtores para
uma ONG, obviamente, que tem seus interesses concorrentes com o nosso, de alguma forma. Então, esse foi uma das motivações que nos levou a suspender os nossos associados, não fazer mais o cadastro junto com a TNC, e eu fiquei assustado com a quantidade de cadastros sendo feito pela TNC. Eu, particularmente, acho que, de certa forma, desculpar a franqueza, perigoso isso. Porque mesmo o presidente da TNC falou, não vamos ficar no carro. Até aquelas voltinhas lá que vão cobrar mais coisa. Imagine se nossas informações, os produtores tiverem, sei lá, a quantidade de Coca-Cola Brasil. Não sei se a ambição são 100% das propriedades do Brasil nos computadores da TNC. Eu vejo isso com muita precaução. E eu só queria falar só para esclarecer que a IVA já suspendeu, não vamos fazer isso, não temos esse convite com a TNC. Os nossos cadastros serão feitos com a assessoria das universidades locais e da Embrapa também, que são instituições que podem fazer isso perfeitamente. Então, só para deixar esclarecido isso. Bem, senhores, eu sei que não existem muitas perguntas, mas nós, infelizmente. Eu queria falar Por favor. Bem, o cadastro não é da TNC, é de vocês, tanto que para fazer qualquer tipo de arranjo, projeto, a parceria é feita com a Prefeitura Municipal, por isso que eu cumprimento o pessoal de Sorriso, eles sabem, a base de dados é para vocês. Todos os nossos projetos, antes de entrar, tem um acordo de confidencialidade para poder fazer isso. A nossa agenda das bolinhas é para trazer mais benefícios, não é trazer mais licenciamento. Nós estamos falando de serviços ambientais, nós estamos falando de trazer recursos para poder fazer a restauração que agora o código está estabelecendo. Então, é um arranjo de desdobramento positivo. Eu fico à disposição para falar um pouco mais sobre isso e tirar um pouco dessa cisma que por acaso tem ocorrido lá na ilha. Perfeito. Alguma intervenção a mais? Bom, pessoal, dentro do prazo estabelecido, e respeito a todos e aos próximos palestrantes, cabe a mim agora apenas encerrar o painel. E como facilitador, eu tenho a obrigação de salientar alguns pontos que foi debatido. Me parece que foi um painel excelente em termos de esclarecer a legislação que está sendo posta nesse momento. Muitos esclarecimentos foram feitos, mas também acho que foi possível sentir, tanto por parte da mesa quanto por parte da plateia, uma preocupação muito grande naquilo que o Victor salientou muito, a questão dos preconceitos na formação da sociedade em relação à agricultura. E ficou em relação à água, ao uso da água, né? E o interessante é que em todas as intervenções ninguém falou em consumo de água, mas em uso de água. Assim como o Victor salientou, ninguém consome, todo mundo usa. A quantidade de água desse planeta não mudou desde a sua formação, são aproximadamente 14 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Essa é a água que existe, ninguém cria, ninguém destrói água, água se usa. E a agricultura é provavelmente um excelente utilizador de água, como foi salientado aqui, um purificador dessa água. E muitas vezes a agricultura é também criticada por ser a grande usuária de água, a grande consumidora de água. E nós não somos consumidores, nós somos usuários, e talvez os usuários mais conscientes. Nós devolvemos sempre ao meio ambiente uma água muito mais pura, normalmente, do que nós utilizamos. Nós teríamos sim um problema muito sério se 70% da água do mundo estivesse dentro do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo. Aí sim nós teríamos um problema seríssimo. Então acho que essa preocupação, feita a legislação, me parece uma preocupação muito grande de esclarecimento da sociedade, de promoção do debate, o que é fundamental. Qualquer democracia, mais do que legislar, é importante conscientizar. Porque se a sociedade não estiver esclarecida, ela não tem como usar, muito menos exigir o uso da legislação. Então, acho que essa é uma mensagem que fica muito clara do painel, e com isso, então, nós encerramos com poucos minutos de atraso, mas nós temos agora um coffee break, e eu peço à plateia que, por favor, também seja pontual em retornar aqui em 15 minutos. Muito obrigado a todos.